Estou aqui com o senhor Jessé Oliveira, garimpeiro, na casa dele, a fim de que ele relate um acidente que houve com o senhor João Batista, vulgo Ticha, hoje morto devido ao acidente de trabalho, e ele vai explicar como tudo aconteceu. Foi assim, a gente chegamos no garimpo às 5 horas da manhã, fizemos café, tomamos café, a gente brincando, e garimpeiro sempre brinca um com o outro. Aí a gente tomamos café e ficamos esperando dar um tempo o café enfriar e descemos para a banquete para trabalhar. Eu fiquei em cima e eles desceram. Ficou em cima eu e Gilcinho. Gilcinho é um colega da gente que trabalhava com a gente. Trabalhamos, deu 7 horas, 8 horas, quando foi mais ou menos 8h30, a gente escutamos uma explosão dentro da banqueta. Escutamos só a poeirona branca subindo. Aí esperamos a poeira baixar e... Aí quando a gente deu de conta, subiu. Os dois meninos estavam trabalhando, mas ele não subiu. O menino, na hora que subiu, disse que caiu uma barreira lá para cima de João Batista. Que a gente não chamava de João Batista, a gente chamava por apelido, era Ticha. Aí no momento que os meninos subiram, que a poeira baixou, a gente de cima lá para ver como é que estava. Na hora que nós chegamos lá, estava tudo soterrado e no momento a gente mandamos o menino vir na moto acionar a polícia, nós chamamos uma ambulância. O menino foi na rua e a gente ficou lá trabalhando para tirar ele. Quando a gente viemos descobrir, já estava a polícia lá, tinha chegado a polícia, já, a ambulância já estava lá também, estava ambiental também de Parelhas. E a gente trabalhamos lá dentro, aí encontramos ele, esmagado. Aí peguemos um saco de Big Bag, esse saco branco, Big Bag. Aí enrolamos ele dentro, subimos ele no guincho. No momento, aí levamos para o hospital. Aí não deu pra gente trazer na ambulância, porque a ambulância era baixa demais, rachava para vir ligeiro. A gente trouxemos ele na D20 da prefeitura. Botamos em cima e trouxemos na D20. Subimos para o hospital, chegamos no hospital, aquela aglomeração de gente lá em frente para saber o que tinha acontecido. E Como o corpo dele se encontrava quando vocês acharam? Como é que ele estava? O estado do corpo dele? Tava tipo assim, de quatro, entendeu? De quatro assim, pra cima, porque a barreira pegou aqui na cabeça dele, na hora que pegou esmagou, porque ele ia tentar correr. Na hora que ele tentou correr, aí a barreira caiu em cima da cabeça dele. Na hora que uma barreira caiu em cima da cabeça, outra caiu aqui lá nele, assim, pegando assim nas costelas assim, rasgando tudo aqui, quebrando tudo. Aí a gente subiu mesmo no Big Bag, botamos ele em cima da câmera da prefeitura e trouxemos para o hospital. Chegamos aí no hospital, a família dele arrasada, né? Chorando, todo mundo chorando, pensando que ele não tinha morrido. Só que a gente podia saber que tinha morrido, mas só que a gente não ia dizer, assim, de repente que tinha morrido, né? Porque ele tem uma irmã que é deficiente, entendeu? Que ela não gira muito bem na bola, como diz o outro. Aí a gente subiu, fomos para o hospital. Chegou no hospital lá, na hora que eu desenrolei ele do Big Bag, ele não tinha rosto. Não tinha rosto, só tinha esse couro aqui, não tinha rosto, não tinha nada no rosto dele. Nada. Tava aqui lá nele assim, tava um buracão bem grandão aqui, lá nele. A mãe dele perguntou se eu podia ir para Caicó com ele, eu disse, posso. Aí chegou no hospital, eu peguei 2 sacos desse de lixo novo, isolei ele com durex, entrei na ambulância e seguimos para Caicó. Chegou em Caicó no ITEP. Cheguei lá, o cara do ITEP disse, se for passar mais ligeiro, senhor Jessé, aí eu disse, você me ajuda aqui, porque eu estou sozinho aqui, e o médico não está aqui, eu digo, ajudo. Aí ajudei a fazer a cabeça dele, que a cabeça dele a gente fizemos com atadura, que não tinha como fazer, construir outra cabeça, como diz o outro, né? E a gente construiu com atadura mesmo. Peguei uma atadura, fizemos uma bola assim, uma atadura, parecia que era uma cabeça. Aí botei no canto e o médico lá costurou. Aqui no corinho que sobrou daqui. Costurou ele, fazia que era a cabeça. Porque não tinha cabeça. Aí nisso a mãe dele ligou para mim umas 3 vezes, eu atendi. Ela disse, dona Irene, o negócio é o seguinte, a senhora tem uma foto dele aí bem bonita para botar em cima do caixão, porque ele não tem rosto, não tem não. Não dá. A mãe dele olhou
telefonou pra mim dizendo, não dá nem pra deixar o nariz dele de fora. Eu digo, não tem nada não, dona Leda. Nem tem nariz, nem tem olho, nem tem boca, não tem crânio, não tem juízo, não tem nada. Não tem nada, tá vazio. Sabe como uma pessoa torna a cabeça de uma pessoa? Pronto, é daquele jeito ali. Aí nisso a gente trabalhamos lá, eu justamente com o Odimar, o motorista da caminhonete da prefeitura. Aí a gente seguimos. Seguimos aí quem é Equador, cheguei na casa dele. Muita gente chegou e disse, mas rapaz, com ganância, porque é ganância, porque é um guincho. Um guincho para subir com 4 tambor. Tem que trabalhar torando tudo. Trabalhar torando pilares, não tem esse negócio não. Agora que o perigo quem fez foi a gente mesmo dentro da mangueita. Porque a gente toramos um pilar. Mas que todo mundo em Equador desceu lá na banqueta e disse que a banqueta não tinha perigo de nada não, sabe? Disse que não tinha perigo de nada. Mas só que, por azar, foi nesse dia que ele estava lá embaixo, quem estava cavando era ele. E infelizmente aconteceu isso. E cheguei pro velório dele, realmente os garimpeiros compareceram todo mundo no velório. E foi isso aí que aconteceu.